só substituição de macro. Então, o que vem a ser uma macro aqui, né? Obviamente já é o pré-processador. Vamos entender o conceito aqui da linguagem. Então, as diretivas do pré-processador são usadas pelo compilador para pré-processamento do código-fonte antes da compilação. A diretiva sempre começa com o jogo da velha, por isso o compilador proíbe o uso deste símbolo nos nomes das variáveis ou funções. Ou seja, eu não posso criar uma variável ou função contendo o símbolo jogo da velha, porque o compilador automaticamente entende que esse símbolo está sendo atribuído a uma macro. Cada diretiva é descrita por um registro separado e opera antes da mudança da linha. Não se pode utilizar variáveis diretivas num só registro. Se o registro da diretiva for muito grande, ele pode ser dividido em várias linhas usando a barra invertida. Nesse caso, a próxima linha é considerada uma continuação do caso da diretiva. Então, vamos lá resumir isso. Nós temos dois tipos de define aqui, que é o que pode ser mais aplicado e útil aqui no nosso contexto. O primeiro, como esse próprio exemplo aqui já está prático, então tem um define padrão, é como se fosse meu tipo de dados, aqui define, meu identificador, o nome aqui da minha variável e o valor. Aqui segue a mesma coisa, ele está dando exemplo com 3 tipos de dados, mas não quer dizer que define é um tipo de dado. Então, ele é esse pré-processador que admite como recebimento qualquer valor de tipo de dados. Pode ser cor, pode ser data, pode ser inteiro, double, string, que é nesse exemplo aqui. Eu já copiei esse próprio exemplo aqui para adiantar a nossa aula. Colei aqui o meu define, colhei aqui a minha função e chamei a minha função na inicialização do robô. O que vai acontecer aqui? Eu tenho a descrição já aqui, default, e tem um company name. O que esse company name quer dizer? Quer dizer isso aqui. Eu já pré-defini o que isso vai representar. Então, toda vez que eu usar esse nome aqui, ele vai remeter a essa informação. Então, vamos aqui só visualizar isso já acontecendo. Ó, Corporate 2011 a 2009, Metacode Software Corp. Então, ele representou aqui o meu company name, né, substituiu por esse valor, bem simples, já entendemos. E meu define também, ele pode ser uma função. Então, eu tenho o define do tipo variável aqui, vamos classificar assim, e meu define do tipo função. Então, como é que isso pode ser feito? Né? Tem uma forma paramétrica aqui, uma forma de função. A mesma coisa, eu vou copiar, já aproveitar já essa estrutura aqui, para a gente não ter que ficar digitando aqui, reproduzindo. Então, vou substituir aqui. Vou copiar direitinho aqui. Copiei, defini que A é igual a 12 mais 3. Já fiz um cálculo aqui. B é igual a 5 menos 1. E a função aqui, identificada como mu, recebe o valor de A e B. Né? O que ele vai fazer? Né? Na nossa função, a gente precisa aí, estamos acostumados a ver isso. Então, seria retorno A mais B, por exemplo. Aqui no caso ele criou uma expressão de multiplicação, então a gente está acostumado com essa estrutura, ok? Beleza? Mas no define não é assim que a gente faz. A gente coloca os meus parâmetros, então tem 2 parâmetros, define, o nome ideal, os 2 parâmetros e o que esse parâmetro tem que fazer. Então aqui ele está pegando o valor de A e multiplicando pelo valor de B. Isso já é padrão. Toda vez que você chamar isso, isso vai pedir 2 entradas de valores e vai multiplicar. Vou fazer a mesma coisa aqui na minha inicialização. Vou comentar isso aqui para não confundir o print lá. Vou compilar, sem erro, e vou executar. Executei, tive um retorno, C é igual a 20. Então, o que ele fez aqui, voltando, passou o A e o B como parâmetro. Então, A e B é isso, 5
Vamos replicar aqui a nossa conta. 2 mais 3 é igual a 5, mais 5 menos 1, desculpa, 5, e 5 menos 1, 4. Então, eu tenho 5 vezes 4 é igual a 20. 2 mais 3, 5. 5. 5 menos 1, 4. 4. Então, A vezes B vai dar 20. Certo, gente? Então, esse é o pré-processador, define e as suas duplas utilizações, como uma variável ou como uma função definida aí no nosso código. Próxima aula, a gente vai ver essas propriedades aqui. Também bem simples, nada complexo, mais informativo do que tanto técnico aqui.